Que ia ser fácil, que ia ser tranquilo, não foi absolutamente nada disso. A gente chama o Eduardo Afonso aqui no nosso Sport Center, ele está no Morumbi, acompanhou a partida, inclusive já está na sala de imprensa e traz então as últimas informações pra gente. Eduardo Afonso, que susto a torcida passou por aí, hein? Marcela, tudo bem? Boa noite. É o Zupac, a Mari, os fãs de esporte que acompanham o Sport Center. Vou falar para você, Marcela. O São Paulo teve por um fio de ser eliminado da Copa do Brasil. Para quem imaginava uma vitória tranquila, uma classificação, pensava o esporte está preocupado com a Série B. O São Paulo procurou ser eliminado da Copa do Brasil. Não foi por detalhes, pelo um pênalti desperdiçado pelo Luciano Jubá, depois de uma vitória do Sport no tempo normal por 3-1, diante de 49.752 torcedores. Morumbi, não diria superlotado, mas lotado, com um ótimo público. E o São Paulo com uma vantagem gigante, 2-0. E até começou a construir essa vantagem, ou aumentá-la, com um golaço marcado pelo Michel Araújo ainda no primeiro tempo. 3-0, o torcedor estava em plena festa. Só que o time foi murchando, o Sport foi acreditando, empatou ainda num dos últimos lances do primeiro tempo, voltou extremamente aceso para o segundo tempo, logo fez 2-1, e aí o São Paulo foi correndo risco, sem encaixar contra-ataque, sem prejudicar o Sport na sua postura de jogo. Até que aos 50 minutos, já no último instante do acréscimo do árbitro Wagner do Nascimento, mais um gol de cabeça, mais um gol do Sabino, 2 que ele marcou, e fomos para pênaltis e pênaltis tensos aqui. O Sport não levou a vaga, mas sai extremamente fortalecido para a disputa da Série B contra o Londrina, domingo, para sair de uma posição intermediária na tabela. E o São Paulo ficou com a vaga. Mas o torcedor saiu preocupado, porque eram 12 jogos de invencibilidade e nunca, em 21 partidas na história, o São Paulo havia perdido para o Sport aqui no Morumbi. 19 vitórias e 2 empates. Hoje conheceu a sua primeira derrota para o time pernambucano. Que jogo maluco, hein, Marcela? Pense numa confusão. Agora, Edu, a gente falou muito ontem sobre o Atlético jogando contra o Corinthians, se subestimou o adversário. Você acha que isso pode ter acontecido hoje com o São Paulo? Então, Marcela, pela escalação, e essa escalação que começou hoje, foi já definida ontem e terça-feira, então assim, não foi uma preocupação do Dorival de última hora, olha, o Atlético poupou, o outro poupou e perderam a vaga, eu vou colocar todos os titulares em campo. Não, ele já tinha definido isso antes de conhecer os resultados de ontem pela Copa do Brasil. Eu acho que não foi uma espécie de subestimar o adversário, não. O São Paulo jogou com aquilo que tinha de melhor. O Arboleda começou no banco? Sim, vinha de 4 partidas ausente, fez alguns treinos durante a semana, mas não estava 100% fisicamente. Até o Dorival queria, de repente, matar a classificação no primeiro tempo, início do segundo, e começar a poupar os seus principais jogadores para o jogo contra o Grêmio. Acontece que o time parou de jogar a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, e mais, não só parou, como levantou um Sport que estava meio já nocauteado. O Sport com 1-0 contra já estava meio perdidão. Os gols, principalmente do final do primeiro tempo e logo no início do segundo, modificaram o panorama da partida, e aí foi um sufoco. Não tivemos grandes jogadas, sim, o Rafael pegou uma outra bola, tudo mais, o Renan pegou bastante também no início da partida, mas sabe aquele domínio do Sport, sabe aquele momento que você fala, vai sair o terceiro gol, vai sair, e saiu na última jogada. Se o São Paulo, de algum momento dentro de campo, não creio com a orientação do Dorival, meio que achou que a situação estava definida, essa é uma lição que fica não só para a sequência da Copa do Brasil, como também da Sul-Americana, quando tivermos a fase de mata-mata. Pois eu pensei principalmente em relação aos jogadores, aquele relaxamento depois de ter tido um primeiro jogo muito bem, aí relaxa, vai jogar em casa, eu pensei principalmente nisso, porque o Dorival, claro, já tinha colocado, já tinha dito, inclusive, que ia colocar um time titular, estava pensando na sequência do Campeonato Brasileiro e, inclusive, preocupado, querendo que os jogadores continuassem com essa sequência, né, tendo esse ritmo de jogo. Eduardo Afonso, quando você pensa em pênaltis, aí você imagina o São Paulo com seu trauma por conta de Campeonato Paulista, o Sport com seu trauma por conta de Copa do Nordeste. Tudo isso também entra em campo, hein? Não há dúvida, mas o São Paulino, eu estava ali na arquibancada quando saiu, do lado da arquibancada, quando saiu o gol que levou aos pênaltis, o São Paulino já ficou com o seguinte pensamento na cabeça: estamos derrotados psicologicamente nos pênaltis, porque a gente estava com a vaga na mão e entregamos praticamente no último lance do jogo.
mas aí o São Paulo teve muita competência nas batidas, todas com muita competência, e o Rafael acabou brilhando mais uma vez. Ele já havia se destacado durante os 90 minutos e em outras partidas, e aí a defesa que ele fez no segundo pênalti do Sport, cobrado pelo Luciano Jubá, acabou definindo essa classificação 5-3 para o São Paulo. Mostra também que o Dorival estava preocupado, todo mundo cobrou bem o pênalti, todo mundo treinou muito pênalti e conseguiram levar o São Paulo aquilo que ninguém imaginava que fosse difícil depois do primeiro jogo, as quartas de final da Copa do Brasil, que era inclusive, Marcela, a meta econômica da equipe na competição, chegar pelo menos às quartas. Precisa ver agora como vai ser absolvida essa primeira derrota sob o comando do Dorival, da forma como ela aconteceu aqui no Morumbi, porque daqui a 70 e poucas horas tem Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, a diretoria pelo menos com aquele ufa, né? E com dinheirinho também, um pouquinho mais rica também. Fala, gente. Não, o Edu falou do Rafael, né, que pegou o pênalti, mais uma vez aparecendo muito bem, em um grande momento de temporada, a ponto de ter merecido um bola da vez, né? Há pouco o Rafael esteve aqui nos nossos estúdios. Edu, você que conhece muito bem a observação de tudo no São Paulo, o São Paulino confia no Rafael como não confiou em nenhum goleiro desde que o Rogério se aposentou, e acho que hoje ele deu mais um passo para estabelecer essa confiança bem permanente, né? Tudo bem, Zupac? Grande abraço, boa noite. O Rafael virou a chave naquele primeiro jogo do Dorival Júnior contra o América Mineiro, né? Havia ainda uma certa desconfiança, que era misturada um pouco com a desconfiança em relação ao todo, né? O contexto geral da equipe, eliminado no Campeonato Paulista para o Água Santa numa fase de quartas de final. Então a desconfiança era geral e o Rafael estava no bolo. Assume o Dorival, estreia a segunda partida do Campeonato Brasileiro contra o América. O Rogério ainda comandou a equipe contra o Botafogo. E ele, apesar dos 3-0, foi o grande destaque. E dali pra frente o Rafael entrou numa ascendente. Eu diria, Zupac, que talvez o Volpi, em determinado momento do primeiro ano de empréstimo e do primeiro ano de contrato vitalício, um contrato mais longo, nesse período ele atingiu um patamar que o Rafael está hoje. Mas o Rafael está se consolidando sim como um goleiro para espantar o fantasma do Rogério Ceni como goleiro que já parou há muito tempo. Pois é, eu pensei no Volpi também, né?